Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Meu Poderoso Leão. Aproveita que você já está aqui no vídeo, chega se inscrevendo no canal, aciona o sino da notificação e deixa o like, gente. Não esquece de deixar o like, que ele é muito importante, tá? Então, quanto mais like você deixa, mais a plataforma recomenda o nosso vídeo para mais e mais azulinos, beleza? Galera, no vídeo de hoje não dá para ter ainda aquela animação, né? A gente ainda está digerindo o que aconteceu ontem, que apesar do Remo não ter feito uma partida ruim, mas saiu perdedor da partida de ontem, e a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo de hoje, beleza? E na thumbnail, para quem olhou a thumbnail, viu lá, time de falsos. Calma, vou já explicar isso, não é falsidade de caráter, tá? E eu vou explicar isso durante o vídeo, então fica até o final para não perder nada do que eu vou falar sobre o jogo de ontem e sobre a perspectiva para o Clube do Remo na continuação do Campeonato Brasileiro, beleza? Mas antes de tudo isso, deixa eu falar para vocês o seguinte: se você quer ter a melhor imagem aérea feita por um drone, não perca mais tempo. Entre em contato agora mesmo com o Heron Drones e tenha a melhor imagem aérea para o seu evento, para a sua cidade, para o seu projeto. Heron Drones, qualidade acima de tudo. Vai ser agora, galera, depois da vinheta, tá? Fica aí. Salve, salve família, vamos lá. Gente, hoje o elenco tá de folga, tá? Hoje provavelmente não teremos aí novidades, notícias, alguma coisa do tipo em relação ao Clube do Remo, exatamente pelo fato do elenco estar de folga. Mas será que essa folga será realmente uma folga para o elenco descansar, para nós descansarmos, para nós assimilarmos essa situação e entendermos o que está acontecendo com o Clube do Remo no campeonato? Será que a torcida merece estar passando por tudo isso que vem acontecendo com o clube? E aí eu vou começar a falar sobre o que está na thumbnail, tá? Eu coloquei na thumbnail time de falsos. Volto a falar, não é falsidade de caráter. É time de falsos porque nós estamos cheios de falsos. Nós temos falso 9, ontem nós jogamos com 2 falso 9. Um Felipe G2 e o outro que vestiu a camisa 9, que não tem nem cacoete de 9 também, que foi o Matheus Oliveira. Nós temos aí um falso capitão, um Lucas Siqueira, que infelizmente também não vem numa boa fase, errando passes de meio metro, de 1 metro, sabe? É complicado demais. Nós jogamos ontem improvisado com um falso zagueiro que não fez uma partida ruim, mas que infelizmente acabou falhando na hora do gol. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. Temos falsos dirigentes, temos muitos falsos no Clube do Remo. E aí o que a gente pode tirar de conclusão disso tudo? A gente vai sofrer até o final, gente. Vai ser sofrimento máximo até o final, por conta de tantos falsos. Não é possível um time que joga com falsos 9, com falso capitão, que tem falsos dirigentes. Gente, não é possível um time desse almejar tanta coisa no campeonato. Muita gente fala até hoje sobre o Clube do Remo no acesso, o Clube do Remo nisso. Tomara que chegue, tomara que eu esteja errado. Glória, tomara que chegue. Mas eu não vou chegar aqui no vídeo e dizer para vocês que isso é uma realidade, porque não é. Sabe qual é a nossa realidade? A nossa realidade é estar se aproximando cada vez mais do Z4. E eu vou dizer por que agora para vocês. Hoje o Remo ocupa ainda até o momento a 12ª posição na tabela. Sendo que no dia 7, no feriado, o Cruzeiro vai jogar contra o Goiás. Tá? O Cruzeiro vai jogar contra o Goiás. E se o Cruzeiro ganhar, pensem no seguinte: nesse campeonato nós já vimos o Lanterna ganhar do líder. Por que o Cruzeiro não pode ganhar do Goiás? Então, se o Cruzeiro ganhar do Goiás, ele empurra o Clube do Remo para a 13ª colocação. Tá? O primeiro, tá? O time que abre a zona de rebaixamento tem a 17ª colocação. Vocês podem pensar: Jorge, tu estás muito agoniado. De 13º para 17º são 4 posições, mas são 4 posições com diferença mínima de pontos entre um e outro. O primeiro que abre a zona de rebaixamento hoje é o Vitória. O Vitória tem 23 pontos.
23 pontos, o Remo tem 27. Então são aí um empate e uma vitória. O próximo jogo do Remo será exatamente contra o Vitória. Exatamente contra o Vitória. Então é um confronto direto para não entrar na zona de rebaixamento. Se o Remo perder para o Vitória, essa distância entre Remo e zona de rebaixamento cai para 1 ponto. Apenas 1 ponto. Os próximos jogos do Clube do Remo na tabela vão ser o Vitória, que a gente já viu, toda vez que o Clube do Remo joga contra um time que está na zona de rebaixamento, ou ele perde ou ele demora demais e com muito sofrimento ele consegue empatar. Nós vamos ter aí o Avaí, que está na 8ª colocação. Nós vamos ter o Guarani, que está hoje na 7ª colocação. E nós vamos ter depois o Náutico, que apesar de estar vindo aí numa descendente, mas ainda ocupa a 5ª colocação. Então assim, 4 jogos duríssimos contra um time que está lutando com unhas e dentes para sair da zona de rebaixamento e 3 outros times que estão bem acima do Remo no campeonato. Sinal vermelho ligado, alerta vermelho ligado, assim em volume máximo e alto e bom som. Gente, não procurem se enganar. A probabilidade de novas contratações aparecerem até o final do campeonato é muito pequena. É muito pequena, tá? E aí, sabe aquele centroavante, aquele camisa 9 que prometeram que iria chegar? Pois é, gente. Eu tenho quase certeza que ele não vai chegar. Então vai ser sofrimento máximo até o final, tá? Então olha só, G2 de falso 9 já deu. O Renan Gorni, querendo ou não, é outro falso 9, não dá também. Nós temos aí o falso capitão Lucas Siqueira, que não vem bem. Volto a falar, quando eu falo falso, não é falsidade de caráter. Não é isso. É o Remo estar jogando com jogadores muitas vezes improvisados, jogadores que não estão trazendo bom futebol há muito tempo. Nós temos aí, hoje eu posso dizer que nós temos aí um falso técnico. Por quê? Porque o técnico enxerga um jogo que ninguém enxerga além dele. São frases, são textos assim, pré-prontos, pré-formatados, que ele tem que falar, mas que na verdade talvez ele nem queira falar. Porque não é possível que ele não enxergue o jogo como ele realmente é. Ele não enxergue o time como ele realmente é. Hoje o time do Remo é para brigar e muito para permanecer. Gente, não contem, pelo menos com esse time que vem apresentando esses jogos assim bem complicados. Nos últimos jogos nós tivemos ali 2 vitórias seguidas, e aí deu falsas esperanças para a torcida, né? Mais um falso aí. Tivemos 2 vitórias seguidas, uma contra o Vasco, a outra contra o Confiança, e aí deram falsas esperanças, e imediatamente tivemos aí 3 jogos assim de resultados muito ruins. O jogo contra o CRB, que teve aí uma ação do VAR, que foi um falso VAR, né? Tivemos aí o jogo do Brasil de Pelotas, tivemos aí o jogo de ontem contra o Botafogo. 3 resultados muito ruins para o Clube do Remo, para a continuidade do Clube do Remo na tabela, para a continuidade do Clube do Remo no campeonato. Então assim, estamos cheios de falsas esperanças, falsos jogadores em falsas posições. E assim, isso infelizmente demonstra que nós teremos aí muito sofrimento até o final do campeonato, tá? Muito sofrimento até o final do campeonato. É lógico que sempre quando chega próximo do jogo do Clube do Remo, a gente se enche ali novamente de falsas esperanças, a gente se enche de falsas expectativas, aguardando. A gente sabe que o jogo do Remo como dizem por aí, é na força do ódio, mas a gente sempre se enche de esperança para tentar ver um time melhor, ver um time mais aguerrido, ver um time mais bem posicionado tática e tecnicamente. A gente se enche de esperança para ver tudo isso, tá? Infelizmente, a gente muitas vezes quebra a cara, como o que aconteceu ontem. O time do Remo não fez um jogo ruim. Na minha opinião, não fez um jogo ruim, tá?
Inclusive a improvisação do falso zagueiro, que foi o Marlon, ele fez um bom jogo do lado do Jansen. Eles tiveram um erro que infelizmente resultou no gol. Só que esse erro que infelizmente resulta no gol nos tira 3 pontos. Só que não é só culpa deles. Não é só culpa deles. Num momento de sorte, tá? Porque aquela bola ali foi sorte, ter feito o cruzamento entre as pernas do Rafael Jansen, onde o Marlon vai lá, tenta tirar a bola do meio da área, fura e a bola assim, sobra pro jogador do Botafogo, que vai lá, faz o gol, ainda sente cãibra logo após o gol. Então assim, um momento que realmente não dá nem para explicar. Aí o Remo decide acordar depois que recebe depois que sofre o gol. Felipe Conceição decide trocar depois que sofre o gol. E aí o que acontece? O Remo vai lá e faz uma pressão. Que aí o Felipe Conceição acaba tendo a conclusão dele na coletiva, que eu passei ontem, inclusive, durante a live. Ele acaba tendo a conclusão dele com base nesses 15 últimos minutos do Clube do Remo. Só que o jogo não é resumido em 15 minutos. O fato é que no restante do tempo o Clube do Remo não jogou nada para poder ganhar a partida. Fez um jogo de igual para igual com o Botafogo. O Botafogo também não teve tantas oportunidades assim, tá? Não foi um massacre do Botafogo, não. Foi um jogo de igual para igual, ninguém teve tantas oportunidades. Porém, o time só decidiu criar, e isso baseado na mexida que o Felipe Conceição fez tardiamente, depois que sofreu o gol. E isso não é de agora, isso já vem sendo uma constante. Então, quando eu falo nesses falsos, nós estamos cheios de falsos. É isso. E esses falsos geram falsas esperanças. Esperanças essas que estão sendo diminuídas jogo após jogo. Vocês deveriam ter noção, e eu falo vocês, eu estou falando com o Clube do Remo, vocês deveriam ter noção de tudo que acontece, de tudo que é dito, de tudo que é observado pela torcida. Tá? Vocês não são autossuficientes, clube nenhum é. Mas enquanto isso continuar dessa forma, volto a falar, administrativamente, nós temos aí uma boa situação sendo realizada no Clube do Remo, finalmente, graças a Deus. Administrativamente. Com relação a futebol, tá longe ainda. Tá muito longe. Tá? Muito longe mesmo. Então, assim, gente, nós vamos sofrer até o final, voltando a falar com a torcida agora. Nós vamos sofrer até o final, tá? Não se iludam, não se iludam. Vai ser na base do ódio, na força do ódio, até o final. Nós vamos ganhar, nós vamos perder, nós vamos empatar e nós vamos brigar para não cair. Essa é a verdade. E, gente, centroavante dificilmente vai chegar. Novos reforços dificilmente vão chegar. E aí, uma série de situações podem ser colocadas em relação a isso. E a principal delas talvez seja a falta de competência, tá? Na hora de fazer negociações, na hora de ter poder de barganha para trazer jogadores para o Clube do Remo, ou seja, falsos dirigentes. Tá? Falsos dirigentes, falsa diretoria de futebol, falsos e mais falsos no Clube do Remo. Tá? Infelizmente, é isso que vai ocorrer daqui para frente. Tá? Estou aqui para trazer a verdade para vocês. Tá? Aqui não tem falsidade. Aqui eu vou trazer a verdade para vocês e a verdade é essa. Basta vocês conversarem com qualquer pessoa que vocês vão ver que a opinião é quase a mesma. Tá? Até aqueles mais otimistas, como eu, sempre fui muito otimista aqui no canal, hoje não estou sendo tão otimista assim e estou começando a enxergar um Clube do Remo que eu não queria ver e que eu torço muito para que a situação não piore. Infelizmente, é isso que temos para hoje, beleza? Galera, de hoje foi isso, tá? Eu queria agradecer, antes de encerrar o vídeo, eu queria agradecer ao meu amigo Ale do Toro Tático, que está sempre por aqui. Ontem eu falei sobre o Jefferson ter uma oportunidade aí como falso 9, né? O Jefferson tem uma oportunidade aí como falso 9 no lugar do Felipe G2, já que ele tinha feito ali uma boa partida como atacante de centro.
E eu tinha mencionado o jogo contra o Náutico, o Ale me corrigiu, foi no jogo contra o Atlético Mineiro. Então obrigado, Ale. Um grande abraço para você, meu querido aí do Toró Tático, a galera do Toró também, um grande abraço, tá? Então tá feita aí a correção, porque aqui não tem falsidade. Se a gente erra, a gente corrige. Beleza? Galera, eu não vou falar sobre campanha de ampliação do NASP, pelo menos hoje não. Hoje não é dia. Hoje é dia da gente digerir o jogo de ontem e procurar aí tentar relaxar, tentar buscar ânimo para a continuidade do Remo no campeonato, tá? Então eu vou ficando por aqui, agradeço demais o carinho de vocês, agradeço demais a companhia de todos vocês, agradeço os novos membros que estão aparecendo no canal, e se você também quiser se tornar um membro, botãozinho azul aqui embaixo, seja membro, torne-se um membro do canal, ajuda aqui também o trabalho, enfim. Vamos para frente, vamos para o próximo jogo já vai ser na sexta-feira contra o Vitória, vamos ver o que vem aí durante a semana, tomara que essa situação desses 2 garotos que vieram seja resolvida e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com o Clube do Remo no campeonato. Beleza? Muito obrigado por tudo, eu vou ficando por aqui e fui!